O vendedor de sorvete solitário enfrenta uma grande tempestade e o que acontece vai te emocionar. O Sr. Alberto, um homem idoso, com cabelos brancos como a neve e um rosto cheio de rugas, mas sempre com um sorriso gentil, tornou-se uma parte indispensável do bairro pobre do Rio de Janeiro. Durante toda a sua vida, ele se dedicou a vender sorvetes, não apenas para ganhar a vida, mas por amor às crianças do bairro. Seu pequeno carrinho, com o familiar som do sino tilintando, trazia sorvetes coloridos, que eram uma fonte infinita de alegria para as crianças, cujos olhos brilhavam ao ouvir sua voz anunciando a chegada. Todas as manhãs, quando os primeiros raios de sol brilhavam no beco estreito, o Sr. Alberto já estava pronto para começar um novo dia. Ele já não era tão jovem como antes, suas pernas estavam mais fracas, mas a alegria de ver os sorrisos radiantes das crianças fazia com que ele se sentisse rejuvenescido. Os sorvetes coloridos não eram apenas uma refrescante sobremesa em dias quentes de verão, mas também momentos de felicidade que o Sr. Alberto queria dar às crianças. Apesar das dificuldades, o bairro sempre estava cheio de risos e conversas animadas das crianças. Elas corriam por todos os cantos, com os sorvetes na mão, e o Sr. Alberto as observava com um olhar afetuoso. Sempre que uma criança se aproximava, ele perguntava cuidadosamente sobre a família, lembrando-se dos pequenos detalhes como qual criança gostava de sorvete de morango e qual preferia o de baunilha. Por causa desse carinho, ele não era apenas o vendedor de sorvetes, mas também um amigo, um avô que as crianças sempre respeitavam. No entanto, o coração do Sr. Alberto não estava sempre cheio de alegria. Ele sabia que aquele bairro, com suas casas precárias, estava sempre sob a ameaça de ser devastado pelas fortes chuvas. A temporada de chuvas estava se aproximando, e a preocupação em seu coração só aumentava. Ele sabia que uma enchente poderia levar tudo o que ele e os moradores amavam, desde os lares até as memórias que faziam parte da vida cotidiana. Mas o Sr. Alberto não queria que as crianças compartilhassem esse fardo. Elas ainda eram pequenas demais para entender todos os perigos que a vida trazia. Ele continuava com seu trabalho, continuava a trazer sorvetes doces para elas, continuava a sorrir gentilmente sempre que elas se aproximavam. Mas por trás daquele sorriso havia uma tristeza indescritível, um medo de que essa pequena alegria pudesse ser levada embora a qualquer momento. Naquele dia, enquanto o Sr. Alberto percorria os becos que ele conhecia tão bem, ele sentiu uma estranha sensação de peso. Os risos das crianças, os sons da vida ao seu redor pareciam mais distantes do que nunca. Cada vez que empurrava o carrinho por um beco, ele sentia mais claramente a fraqueza em seu corpo, o cansaço acumulado ao longo dos anos. Mas ele não podia parar. Não podia deixar que as crianças vissem que ele estava cansado. Ele precisava continuar. Precisava manter a alegria que as crianças mereciam. O sol subia cada vez mais alto, o calor ficava mais intenso, mas o Sr. Alberto continuava empurrando seu carrinho por cada rua. Ele sabia que havia pequenas coisas que ele não podia perder, nem mesmo um sorriso das crianças. Para ele, aqueles sorvetes não eram apenas uma sobremesa, mas também a conexão entre ele e a vida, entre ele e o amor que ele sentia por aquele bairro. Quando ele parou sob a sombra de uma grande árvore para descansar, ele olhou para o carrinho, lembrando-se dos anos que se passaram. As memórias das crianças que agora haviam crescido, das famílias que haviam deixado o bairro, tudo veio à sua mente. Ele sabia que seu tempo estava se esgotando, que ele não poderia continuar para sempre. Mas em seu coração ainda havia algo que não havia sido resolvido. Uma preocupação profunda com o futuro do bairro e das crianças que ele amava. Enquanto ele empurrava o carrinho para continuar sua jornada, uma leve brisa soprou, trazendo consigo o cheiro do verão. O Sr. Alberto fechou os olhos, respirou fundo, como se quisesse guardar aquele momento para sempre. Ele sabia que não tinha muito tempo, mas também sabia que cada dia em que ele ainda podia trazer alegria para as crianças era um dia que valia a pena viver. E para ele, isso era tudo o que importava. Nos dias que se seguiram, o céu começou a escurecer. Nuvens negras cobriram o pequeno bairro do Sr. Alberto. O vento começou a soprar mais forte, trazendo consigo o frio e o cheiro de terra molhada. O Sr. Alberto, com seu carrinho familiar, continuava a percorrer os becos, mas desta vez seus passos eram mais lentos, e seu coração estava pesado com preocupações que ele não podia expressar. Os risos inocentes das crianças ainda ecoavam toda vez que ele aparecia,
mas ele não podia deixar de notar a mudança no ar. As crianças saíam menos para brincar, e as famílias do bairro começaram a se preocupar em se preparar para a grande tempestade que estava prestes a chegar. Cada vez que via os olhos brilhantes das crianças, o Sr. Alberto se esforçava para sorrir, mas o medo de uma enchente que poderia levar tudo embora não parava de corroer seu coração. Numa manhã, enquanto o Sr. Alberto empurrava seu carrinho pelo beco familiar, ele percebeu que a estrada havia se tornado lamacenta após a chuva da noite anterior. As casas precárias pareciam ainda menores sob o céu cinzento. Ele parou, olhou ao redor e sentiu uma profunda solidão. Ele havia testemunhado aquele bairro passar por muitas tempestades, mas nunca se sentiu tão preocupado como agora. Ele sabia que a tempestade que se aproximava não traria apenas chuva e vento, mas também um grande desafio para os moradores. Naquela tarde, quando o Sr. Alberto finalmente voltou para casa, o vento assobiava como um longo suspiro da natureza. Ele se sentou em silêncio ao lado do carrinho, olhando pela janela e lembrando dos dias passados. Ele se lembrava dos dias ensolarados, quando o som do sino do carrinho ressoava em meio aos risos alegres das crianças. Ele se lembrava de cada rosto inocente, de cada olhar brilhante das crianças que corriam atrás de seu carrinho, e até mesmo dos agradecimentos simples dos moradores do bairro. Mas agora, tudo o que o Sr. Alberto podia ver eram as nuvens negras que se aproximavam, sinalizando uma grande tempestade. Ele se preocupava com as crianças, com as casas frágeis que não eram fortes o suficiente para resistir à força da natureza. Ele sabia que aquele bairro já havia sofrido demais e temia que desta vez tudo poderia ser levado pelas águas furiosas. Naquela noite, enquanto ele estava sentado sozinho em sua pequena casa, o som do vento e da chuva batendo contra a janela parecia querer rasgar o quarto. Ele olhou para os sorvetes restantes em seu carrinho e se perguntou por quanto tempo ainda poderia continuar fazendo isso. Ele estava velho, cansado, mas a alegria de ver o sorriso das crianças ainda era a única motivação para continuar. Mas ele também sabia que, com essa tempestade, tudo poderia mudar. Na manhã seguinte, o Sr. Alberto acordou com uma nova determinação. Embora ainda estivesse chovendo, ele decidiu empurrar seu carrinho para fora. Ele sabia que as crianças do bairro não sairiam em um clima como aquele, mas ainda queria continuar. Ainda queria trazer um pouco de alegria para os moradores, mesmo que fosse apenas por um breve momento. Ele começou sua jornada, mas desta vez, cada passo era acompanhado por uma preocupação profunda. A chuva caía forte, molhando sua velha roupa, mas ele não parou. Ele passou por cada casa, tentando manter o carrinho equilibrado, enquanto o vento soprava com força. Ao meio-dia, quando o Sr. Alberto parou sob uma marquise para se abrigar da chuva, sentiu uma dor aguda no peito. Ele sabia que não era mais tão forte quanto antes, mas a crença nos sorrisos das crianças ainda o mantinha em movimento. Ele olhou para os sorvetes em seu carrinho e se lembrou que precisava ser persistente. Precisava continuar trazendo alegria para aquele bairro, mesmo nos dias de tempestade. Mas quando ele voltou ao bairro, viu as crianças esperando sob as marquises, ansiosas por vê-lo, com olhos brilhantes de expectativa. Mesmo com a forte chuva, a presença do Sr. Alberto trouxe alegria para elas, e ele sabia que estava certo em não parar. As crianças correram para ele cercando o carrinho, e o Sr. Alberto distribuiu os últimos sorvetes do dia com um sorriso no rosto, esquecendo todas as suas preocupações. Quando ele voltou para casa, seu coração estava mais leve. Ele sabia que a tempestade ainda estava chegando, mas sua fé na força do amor e da união havia retornado. Ele decidiu que no dia seguinte, acontecesse o que acontecesse, ele continuaria seu trabalho, continuaria trazendo alegria para as crianças que ele tanto amava. Porque para ele isso era a razão de viver, a fonte de esperança nos dias de tempestade. Na manhã seguinte, quando o Sr. Alberto abriu os olhos, o som da chuva ainda batia forte contra a janela, ecoando por toda a pequena casa. Ele sentiu uma dor vaga no peito, mas não deixou que isso o impedisse. Ele sabia que aquele dia seria especial, o dia em que ele enfrentaria o maior desafio de sua vida, a tempestade que se aproximava, não apenas para testar a força da natureza, mas também para testar sua perseverança e o amor que ele tinha pelas crianças e por aquele bairro. O Sr. Alberto levantou-se da cama. Vestiu sua velha capa de chuva, que ainda era quente o suficiente para protegê-lo da chuva torrencial lá fora.
O carrinho de sorvetes estava ali, no meio do quarto, como um símbolo da alegria e esperança que ele havia trazido por tantos anos. Ele ficou parado por um momento, suas mãos sobre o guidão do carrinho, sentindo as memórias voltarem, os sorrisos, os gritos de alegria das crianças toda vez que o viam chegar. Para ele, o carrinho não era apenas uma ferramenta de trabalho, mas também o símbolo da vida que ele havia construído com amor e bondade. Mas hoje não era apenas a chuva que caía, o vento também soprava mais forte do que nunca. A tempestade estava se aproximando, trazendo consigo ondas de vento que pareciam querer levar tudo em seu caminho. As casas no bairro estavam todas fechadas, as pessoas com medo por suas moradias. Mas o Sr. Alberto sabia que, não importava quão difícil fosse, ele tinha que continuar. Ele tinha que fazer o que vinha fazendo há tantos anos, trazer um pouco de alegria para as crianças daquele bairro, mesmo nos momentos mais sombrios. Quando ele empurrou o carrinho para fora de casa, a chuva caía em seu rosto, mas ele não vacilou. Cada passo era firme, cada empurrão no carrinho era uma decisão. Ele sabia que as crianças estavam esperando por ele, que elas precisavam daqueles sorvetes como um lembrete de que tudo ficaria bem, que ainda havia coisas boas na vida, mesmo com a tempestade se aproximando. Ao passar pelo beco, ele viu as crianças paradas sob as marquises de suas casas, os olhos preocupados olhando para a rua. Elas já estavam acostumadas com a imagem do Sr. Alberto, e hoje, mesmo com a chuva forte, elas ainda esperavam que ele aparecesse, trazendo a alegria simples a que estavam acostumadas. Quando ele se aproximou, os olhos delas brilharam e os sorrisos começaram a aparecer em seus rostos. O Sr. Alberto parou diante do grupo de crianças. Suas mãos trêmulas abriram a caixa térmica no carrinho, distribuindo os últimos sorvetes do dia. Cada vez que ele entregava um sorvete, ele sentia seu coração mais leve, como se a preocupação com a tempestade estivesse desaparecendo. As crianças seguravam os sorvetes, as mãos tremendo de frio, mas os sorrisos nunca desapareciam. Elas olhavam para ele com olhos agradecidos, e naquele momento o Sr. Alberto sabia que tudo o que ele havia feito valia a pena. Mas então, a tempestade se aproximou ainda mais. O vento soprou mais forte, e o Sr. Alberto sabia que não podia continuar. Ele olhou para as crianças, sentindo seu coração pesado com preocupação, mas também cheio de amor. Ele sabia que havia feito tudo o que podia, e agora era hora de deixá-las voltar para suas famílias, encontrar um lugar seguro para se abrigar da tempestade. Quando as crianças começaram a voltar para suas casas, o Sr. Alberto ficou ali, observando cada pequeno passo se afastar. Ele sabia que a tempestade passaria e amanhã tudo voltaria ao normal. Mas em seu coração ainda havia algo não resolvido, uma tristeza suave, mas profunda. Ele havia feito tudo o que podia, mas sabia que seu tempo estava acabando. O carrinho agora estava vazio, sem mais sorvetes coloridos, mas ainda estava cheio de memórias, de alegrias que ele havia dado às crianças. Quando ele voltou para casa, a chuva ainda não havia parado, mas seu coração estava mais leve. Ele sabia que havia cumprido sua missão, que havia trazido um pouco de alegria final para as crianças que ele amava. E naquele momento, o Sr. Alberto sentiu que estava pronto para descansar, para encontrar a paz em sua alma, sabendo que havia vivido uma vida que valia a pena viver, uma vida onde o amor e a bondade eram o mais importante. Obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no nosso canal. Ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Seu apoio é fundamental para continuarmos trazendo conteúdos incríveis para você. Até a próxima!